Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é fascinante. A de que o nosso celular pode estar bem quietinho, influenciando nossas decisões sobre dinheiro e até a nossa paciência. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Num mundo onde tudo é pra já, com gratificação instantânea na palma da mão, será que o jeito que a gente usa o celular está reprogramando a forma como a gente enxerga o futuro? Vamos dar uma olhada nisso. Para a gente começar a desembolar essa história, primeiro a gente precisa entender um pouquinho da ciência por trás das nossas decisões que envolvem o tempo. Esse conceito, que tem um nome meio chique, escolha intertemporal, na verdade é uma coisa que a gente faz todo santo dia. Aceitar um dinheirinho agora ou esperar um pouco mais por uma quantia maior. É exatamente esse dilema que os pesquisadores queriam investigar a fundo. E como é que eles fizeram isso? Bom, eles montaram um experimento bem engenhoso para testar a paciência financeira das pessoas e ver se o uso do smartphone tinha alguma coisa a ver com a história. O método foi bem direto ao ponto. Primeiro, chamaram 125 estudantes. Depois, usaram um questionário chamado Inventário de Vício em Smartphone, ou SPY, para sacar o nível de uso de cada um. Com base nisso, separaram a galera em 3 grupos: os que usam pouco, os que usam mais ou menos e os que não largam o aparelho. E, por fim, apresentaram para eles uma série de escolhas financeiras para o teste principal. O que os participantes viam na tela era algo bem parecido com isso aqui. Uma escolha que parece simples, mas que revela muito sobre como o nosso cérebro valoriza o tempo e o dinheiro. A tarefa era repetir essa decisão dezenas de vezes, sempre com valores e prazos diferentes. Então, o ponto crucial era esse. O que soa mais atraente? 70 na mão agora ou 100 daqui a um ano? E olha, não tem resposta certa ou errada, mas a preferência de cada um começa a desenhar um padrão bem curioso. E aqui a gente vê como os participantes foram divididos. Com base nas pontuações daquele inventário, eles foram separados em 3 grupos de tamanho praticamente idêntico: os que usam pouco, os que usam moderadamente e os que usam muito celular. Agora, a parte mais esperada. O que será que os dados revelaram sobre a tomada de decisão de cada um desses grupos? É aqui que as coisas ficam realmente fascinantes. A primeira metade do experimento focou só em ganhos. Os participantes tinham que escolher qual das 2 quantias de dinheiro eles preferiam receber. E aqui a diferença é nítida. A galera com uso alto e médio de smartphones foi muito mais propensa a escolher a recompensa menor e imediata. Mais da metade deles preferiu o agora. Em contrapartida, o grupo de baixo uso foi bem mais paciente, com só 41% escolhendo o dinheiro na mão. A seguir, os pesquisadores inverteram a situação. Em vez de escolher um ganho, os participantes agora tinham que escolher qual penalidade financeira preferiam aceitar. E aqui o padrão virou de cabeça para baixo. Diante de uma perda, os usuários intensivos mostraram uma tendência maior de adiar a dor. Eles preferiram uma penalidade maior no futuro em vez de uma menor agora. Enquanto isso, o grupo de baixo uso foi o mais propenso a aceitar a penalidade menor e imediata para resolver logo o problema. E essa citação dos próprios pesquisadores amarra tudo. Eles concluem que o padrão que foi observado, de buscar o prazer imediato e adiar a dor, é muito parecido com os déficits de tomada de decisão encontrados em estudos sobre vários tipos de vícios. É um ponto bem forte, né? Mas esse padrão não era tão simples assim. A análise foi ainda mais a fundo para entender os detalhes por trás dessas escolhas, descobrindo que não era apenas uma questão de agora contra depois. O valor da recompensa ou da penalidade fazia uma grande diferença. A sensibilidade dos participantes mudava dependendo de quanto dinheiro estava em jogo. Esse slide ilustra bem esse ponto. No cenário de ganhos, por exemplo, a impulsividade dos usuários intensivos era mais forte quando os valores oferecidos eram mais próximos. Já no de perdas, a vontade de adiar o pagamento era maior quando a penalidade imediata era pequena, mostrando uma sensibilidade diferente ao risco em cada situação. Além do dinheiro, o tempo também era crucial. A diferença entre esperar 3 meses ou 12 meses, por exemplo, também influenciava drasticamente as escolhas e de maneiras diferentes para cada grupo. E aqui vem talvez o ponto mais surpreendente de todos. Não era preciso ser um usuário extremo para mostrar esses padrões. O grupo de uso médio frequentemente tomava decisões quase idênticas ao grupo de uso alto, o que sugere que mesmo o uso moderado de smartphone já está associado a essa mudança no comportamento. Certo. Depois de todos esses dados, qual é a grande conclusão? O que a gente pode levar desta pesquisa para o nosso dia a dia?
Resumindo a ópera, o estudo revela uma forte ligação entre o uso de moderado a alto de smartphones e um comportamento mais impulsivo, a busca por gratificação instantânea e o adiamento de consequências negativas. E o mais interessante é que esse padrão se assemelha muito ao observado em vícios comportamentais, podendo influenciar desde o endividamento no cartão de crédito até a dificuldade em poupar para o futuro. E talvez a explicação esteja na própria natureza da tecnologia. Pensa bem, nossos celulares nos recompensam o tempo todo com curtidas, mensagens e informações em segundos. Esse ciclo contínuo pode estar nos condicionando a esperar a mesma velocidade e imediatismo em outras áreas da vida. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. À medida que nossas ferramentas digitais se tornam mais eficientes em nos dar o que a gente quer agora, qual é o custo a longo prazo para nossa capacidade de planejar, de esperar e de valorizar o futuro?